E aí, meus alunos do oitavo ano, tudo bem? Sou o professor Ricardo, nós vamos continuar com as nossas aulas, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre a Europa no século XIX, né? Nós temos trabalhado aí, né, esse período, que é o século XIX, que é um espaço de tempo, né, fantástico, com muitas transformações no mundo. Falamos do Brasil, né? Falamos do Segundo Reinado, né? Daquele processo de independência, da construção do Estado brasileiro. Falamos sobre os Estados Unidos no século XIX e agora a gente vai falar sobre a Europa no século XIX, tá bom? E aí, nossa aula hoje trata da ideia do nacionalismo e a revolução no século XIX na Europa, tá? Muito importante também esse conteúdo para vocês entenderem, porque são conceitos muito importantes, tá? Que você precisa ter em mente quando você está estudando história, tá bom? Então vamos lá, habilidade aqui, ó, entender e aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo, país, para a compreensão das tensões e conflitos que os envolvem, tá? Que foram muitos durante o século XIX. Então vamos lá, ó. Quais eram as principais características da Europa no século XIX? Esse período que a gente está tratando, ele é um período marcado pelo crescimento demográfico, né, e pelo êxodo rural, tá bom? Um fator aí que é responsável por esse crescimento demográfico, pelo êxodo rural, é o desenvolvimento industrial nos centros urbanos, tá bom? Então a gente já falou em outros momentos da Revolução Industrial, começou lá na Inglaterra, né? E aí depois foi se expandindo para o restante da Europa, né? E aí, enfim, durante o século XIX, a gente já está vivenciando a segunda Revolução Industrial, né? Então já são outros elementos, a produção industrial já está muito mais acelerada do que era lá na Inglaterra, no século antes, né? No século XVIII, e isso aí vai provocar um grande crescimento demográfico. As pessoas vão começar a sair do campo procurando uma sobrevivência, uma vida melhor nas cidades, né? E aí vai inchar os centros urbanos, né? Isso já é uma característica da Europa no século XIX, tá? E aí surgindo muitas oportunidades de trabalho que estavam diretamente ligadas a essa atividade industrial, né? Então, olha lá, um dos aspectos importantes desse êxodo é que vai começar a se perder a identidade comunitária e familiar, né? Que era muito forte quando essas pessoas viviam no campo. Então existia uma identidade comunitária, uma identidade familiar muito forte. E tudo isso aí vai se perder à medida que vai se intensificando esses deslocamentos populacionais, né? E as pessoas, quando elas vão para a cidade, elas sentem esse impacto, né? Elas não se sentem mais enraizadas a nada, nenhum costume familiar, nenhuma comunidade. Então elas vivem muito por conta própria na cidade. Então elas vão perdendo essa raiz que ela tinha naquela ideia de comunidade do campo, né? Então isso aí é um fator muito importante, né? Essa perda da identidade comunitária e familiar. E aí a gente vai falar, para substituir essa perda da identidade, vem surgindo a ideia, né, de nação, que vai tentar reagrupar todo mundo em uma coletividade só, que seria a nação, tá bom? Então vamos acompanhando aqui, ó. Essas mudanças elas provocaram outras consequências, né? Tá aí. Como é que se deu a construção das identidades nacionais, né? Que é um dos objetivos da nossa aula, que é você entender isso, né? Você perde a identidade comunitária, familiar que você tinha no campo, e aí vai ser construída a identidade nacional. Você não pertence mais a uma coisa restrita, que era a família e a comunidade. Agora você pertence a uma coisa maior, que é a nação, né? Então, o primeiro aspecto disso aí é o fortalecimento da ideia de nacionalidade, né? Você tem que ter a sensação de se pertencer a uma coletividade, né? Que seria essa nação, tá bom? E o que faz você pertencer a essa coletividade? É a língua, que é a mesma, né? E os costumes em comum, tá? Então esse é o primeiro aspecto.
dessa construção da identidade nacional, né? É você saber que você pertence a uma coletividade por esses elementos, como o idioma que você fala, os costumes que são iguais, tá bom? E aí o segundo aspecto é a valorização do folclore e da cultura popular, né? Então, quando a gente fala na ideia de construção de nacionalidade, um aspecto importantíssimo é você valorizar o folclore e a cultura popular. Muitos eram, inclusive, resgatados lá do campo, né? Então, aí, ó, o registro das canções, das danças, de outras práticas rurais que estavam desaparecendo, ele é um importante aspecto para se construir a identidade nacional, tá bom? Então, servia para compensar a perda dos laços comunitários, reconstruir a história, o idioma, os costumes do povo, né? Quem é que tinha essa missão no século XIX na Europa eram os artistas, os intelectuais chamados de românticos, né? Eles que faziam esse resgate, tá? Dessas, né, o que era a cultura popular, o folclore, para fazer com que as pessoas entendessem, ó, isso aqui é a nossa cultura, então faz parte da nossa cultura, dá a sensação de coletividade, né, que tinha se perdido. Então eu coloquei aqui uma imagem para vocês terem uma ideia, né, que geralmente isso aí são elementos que são usados pelo turismo, né, para se reconhecer quando você vai viajar para um país, mostra sempre a cultura daquele país, o que é característico daquele país, né? Então aí eu coloquei, por exemplo, da Dinamarca, né, a questão dos vikings, né? Então são elementos culturais, né, que estão presentes lá, né? O que eles gostam de comer, tá? Então são coisas que fazem parte daquela cultura popular deles, mas que dá a ideia de que todos compartilham aquela mesma cultura, tá bom? Então essa é uma ideia, né, muito forte para construir a identidade nacional, tá? Aí um terceiro aspecto, um terceiro elemento, seria o crescimento dos movimentos sociais, tá? Porque aí esses movimentos eles vão valorizar os ideais de liberdade, né, de igualdade, de fraternidade, tá? Que estavam presentes lá na Revolução Francesa, tá? Um século antes. Então, a mobilização popular, as lutas operárias, isso aí vai unificar as pessoas em torno de um objetivo comum, tá? Que era, né, as reformas, né? Então, aí tem um aspecto também muito importante, né? Essas reformas, elas tinham essa característica de manter a ordem, né? E a ordem aí conservadora, tá bom? E aí esse processo de transformações do século XIX, vocês vão ver que existe um embate muito grande entre manter essa ordem conservadora ou passar a uma nova etapa com a conquista, né, da liberdade, direitos mais progressistas, né, e alguns, inclusive, sociais, alguns direitos mais, né, radicais, né, como a gente pode dizer, tá bom? Então existe um embate muito forte na Europa, né, entre essas várias correntes, né? O absolutismo que tinha sido derrotado na França, tá bom? Vamos fazer aqui um resgate rápido. E aí o Napoleão tentou impor aquelas ideias liberais da Revolução Francesa para toda a Europa, mas quando o Napoleão foi derrotado, essas ideias foram sendo, vamos dizer assim, escondidas, né, por esses países. E aí teve o retorno, né, da ordem conservadora, do absolutismo. E aí durante o século XIX vai ter esse embate, né, entre o liberalismo, né, e essa ordem conservadora, que ainda era o absolutismo, tá bom? Então vamos para frente para a gente não perder tempo. Olha lá, um conceito muito importante que você tem que também entender é o conceito de nação, que é o que a gente está trabalhando aqui, tá? O conceito ele foi criado ao longo do tempo e ganhou força efetiva na idade contemporânea ocidental europeia, tá bom? Então a partir de 1789, com a Revolução Francesa, essa ideia de nação ela vai ganhando força, tá bom? A ideia de nação ela cria uma imagem de união entre os povos, com os mesmos costumes, né? E que vivem em um mesmo território, tá bom? Então essa é a ideia de nação, né? É uma união entre povos que vivem
no mesmo território, que têm os mesmos costumes, tá certo? Então, mas a nação, a ideia de nação, como sugere o conceito, nem sempre ela é tão homogênea. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem sempre todo mundo tem os mesmos costumes, né? Nem sempre. Então, o que aconteceu, que foi muito comum, é que os grupos que, né, dominavam aquele território, que a gente depois vai chamar de país, esses grupos eles impuseram que elementos da cultura seriam os elementos legítimos da cultura daquele país. Então, muita coisa foi deixada de lado, muitas línguas, muitas culturas, muitos costumes foram excluídos, foram desvalorizados, né? Porque quem define o que é legítimo é o grupo dominante, tá bom? Então, isso aí é um aspecto muito importante. Quando você quer entender a ideia de nação, você também tem que ver por esse lado, né? Nem sempre ela é homogênea, tá? Muitas vezes existem diferenças que não são levadas em consideração quando a gente está falando de nação. Nem sempre é um povo que tem os mesmos costumes, que vivem no mesmo território, tá bom? Então, vamos aqui, ó. E a questão do nacionalismo? A gente falou da nação, o conceito de nação, mas o que é nacionalismo? Nacionalismo aí seria a utilização do sentimento de nacionalidade para justificar uma causa. Então, quando você precisa justificar alguma causa, você usa, né, esse sentimento de nacionalidade, tá? Ah, você pertence a isso, então você tem que fazer isso aqui, né? Você tem que praticar esse ato porque você pertence à nação. Isso aí é o que a gente chama de nacionalismo, né? Os nacionalismos, eles uniram fortemente os indivíduos a uma ideia, tá? Olha aí elementos que fazem parte, né, dessa ideia de nação, de nacionalismo, a questão dos hinos, das bandeiras nacionais, né? A primeira vez que elas foram usadas foi na Revolução Francesa. Então se reivindicava a ideia de nação, de unir a nação contra, né, aquela opressão que existia na França. Quem é que praticava a opressão? Aquela classe ligada ao rei, né, a nobreza. Então se justificava uma ação, né, de derrubar o rei usando esses elementos. Nós fazemos parte de uma nação, então nós temos que derrubar esse rei porque ele está oprimindo toda a população. E nós somos uma população que tem os mesmos costumes, tá entendendo? Então é nesse sentido que a gente fala de nação, de nacionalidade, de nacionalismo, tá bom? E aí, já que a gente falou da Revolução Francesa, vamos falar da França, que é a terra das revoluções, né? No século XIX, a França ela é marcada também por várias revoluções, né? Uma hora ela derruba o conservadorismo, coloca as ideias liberais novamente no poder. Em outros momentos as revoluções vão ter um teor mais social, né? E aí começam a ser adotadas medidas mais, que a gente chama socialistas, né? Mais de esquerda, tá bom? Então tem esse embate entre o tradicionalismo, o liberalismo e o nacionalismo, né, na França durante o século XIX, tá bom? Elas são as referências invocadas em todas essas lutas políticas até 1848, tá bom? Então, as medidas restauradoras do Congresso de Viena, elas dão um retorno, né, depois da derrota do Napoleão, da ideia de monarquia, de hierarquia, a ideia de religião, família, propriedade, que são ideias ligadas ao tradicionalismo, tá bom? Então, quando o Napoleão é derrotado, a França ela retorna ao tradicionalismo, né? As ideias lá do Congresso de Viena são ideias tradicionalistas, tá? Que são essas ideias aí, a monarquia, a hierarquia, a religião, família, propriedade, tá certo? E aí acontece em 1830, acontece a primeira revolução, a nova revolução, né, liberal. E aí o Carlos X, que era o monarca na França, acabou estimulando, né, o patriotismo dos franceses menos favorecidos, tá? E aí aconteceram muitas manifestações burguesas e populares, as ideias liberais, né, contestavam as decisões do Congresso de Viena, né, e elas foram se espalhando na Europa, tá? Isso aí, a semente do liberalismo, a gente costuma dizer muito isso,
que aquela semente do liberalismo que começou lá com a Revolução Francesa e que o Napoleão espalhou, né, pela Europa, depois da década de 1830, elas começam, né, a renascer na Europa. Então começa a se contestar novamente aquele tradicionalismo que foi restabelecido com o Congresso de Viena. Então as ideias liberais elas foram ressurgindo com muita força em muitos países europeus, tá bom? Então durante esse período do século XIX, a Europa vive muitas revoluções, tá? E aí acontece em 1830 essa Revolução Liberal, né? O êxito, né, a vitória dessa Revolução Liberal na França vai estimular os movimentos na Itália, na Bélgica, na Rússia, na Alemanha, na Espanha, em Portugal também. É só você lembrar, professor, na aula de história que a gente estava comentando sobre o primeiro reinado no Brasil, lembra que teve uma Revolução Liberal do Porto? Pois é, ali é o reflexo dessas revoluções lá de 1830, tá bom? Então, Portugal sofreu também a influência dessas revoluções, né? Quando exigia que o rei voltasse para Portugal, depois do Dom Pedro I, também se exigiu que ele retornasse para Portugal, lembram disso aí? Chamava-se Revolução Liberal do Porto. Então ela foi influenciada por esse momento aí, né, na Europa, tá bom? Já que nós estamos falando sobre revolução, vamos relembrar o conceito de revolução, né, que surge lá no final do século XIX. Quando surge, na verdade, não surge no século XIX ou no século XVIII. A palavra revolução ela tem esse sentido que tem hoje a partir, né, do século XVIII, né, com a Revolução Francesa. E aí o sentido de revolução é o sentido de ruptura, de transformações profundas nas estruturas de uma ordem instituída. Isso aí acontece em um curto período de tempo, tá bom? A gente tradicionalmente diz que é uma mudança radical na sociedade, na política, na economia, na cultura ou na tecnologia, tá bom? Então é uma mudança radical, é uma transformação que acontece, que muda completamente a ordem existente, tá? Em um espaço de tempo muito pequeno, tá bom? Isso aí é o que a gente chama de revolução. Geralmente, olha aí, geralmente ela ocorre com um confronto. As revoluções, né, elas tendem a ser sangrentas, tá? Existem conflitos, dificilmente as revoluções elas são pacíficas, né? Acontecem sem que se derrame sangue, tá bom? Ou suor, né? Como no caso da Revolução Industrial, que a gente não pode dizer que existia um conflito sangrento na Revolução Industrial, né? Mas existe muita resistência, né? As pessoas, o trabalho é um trabalho muito exaustivo, tá bom? Então, nesse sentido aí, também não se derrama o sangue, mas se derrama um suor muito grande, tá bom? Aí a gente tem, em 1848, né? A gente tem uma nova revolução na França, né? Por isso que a gente fala que a França é a terra das revoluções, tá? Em 1848, essa revolução já tinha um caráter mais social, né? Ela tinha um teor socialista. Professor, o que é socialismo, né? Aí eu não botei o conceito de socialismo, vocês vão ter que fazer essa pesquisazinha, né? Para saber direitinho o que trata esse conceito, né? Numa próxima oportunidade aí eu posso até colocar para vocês, né? Enfim, essa revolução de 1848, ela é feita pelos trabalhadores urbanos e pelos camponeses, né? Que na França continuavam a viver em condições sociais degradantes. Então a gente tem uma revolução em 1830, liberal, em que os trabalhadores, os camponeses, eles participam para tentar melhorar as condições de vida deles, mas até 1848 nada mudou para eles, tá bom? Nada mudou. Então, nesse momento acontece um novo movimento revolucionário e esse movimento é encabeçado por esses trabalhadores urbanos e camponeses que buscavam, aí sim, melhorar as condições de vida deles, tá bom? Nesse contexto dessa revolução de 1848 é que vão ser divulgadas as ideias socialistas, tá bom? As ideias socialistas,
até por isso que eu não coloquei ela aqui, porque elas vão surgir dentro desse contexto, tá? Na verdade, essas ideias elas não existiam, elas foram surgindo dentro desse contexto, tá? Os teóricos do socialismo, que é o Karl Marx, o Friedrich Engels, eles vão começar a elaborar suas teorias dentro desse contexto, tá? Eles vão observar esses movimentos que aconteceram na França e a partir daí é que eles vão começar a elaborar suas teorias socialistas, tá bom? Então, olha lá, o novo levante derrubou, essa nova revolução derrubou o governo burguês e restaurou a república, né? A mesma república lá que existiu na França, que era a República Jacobina, né? Que aconteceu durante a Revolução Francesa, tá bom? Então, olha lá, os revolucionários instituíram o voto universal masculino, a redução da jornada de trabalho. Então, aí você já percebe, pelas as medidas que eles tomaram, quando eles tomaram o governo, que são medidas mais, vamos dizer assim, mais progressistas, que alcançam a maior parte da população, né? Olha, e o voto universal masculino, então, todas as pessoas podiam votar. Não era só quem tinha condição, quem tinha dinheiro que podia votar, né? Não era uma classe privilegiada que tinha o direito de participar da política. Todo mundo podia, né? A redução da jornada de trabalho, que afetava diretamente a eles, né? A questão das oficinas nacionais, né? A burguesia, nesse contexto, ela reagiu violentamente, né? Porque ela não aceitava estender esses direitos a toda a população, né? Então aqui você já começa a ver um conflito, né? O que depois o próprio Karl Marx, lá nas ideias socialistas, vai dizer uma luta de classe entre a burguesia e esses trabalhadores, tá bom? Então os vitoriosos, né? Os burgueses, realizaram eleições gerais. E aí olha só quem foi eleito, né? O Luiz Bonaparte, que era sobrinho do Napoleão Bonaparte. Voltou ao poder na França, tá bom? Aí a gente tem, dentro desse contexto das revoluções de 1848, que tem um caráter mais popular, acontece o que a gente chama de Primavera dos Povos. Então várias nações europeias também entram nessa onda, né? Essa contestação mais social, né? As revoluções, os movimentos sociais que vão surgindo na Europa, nesse contexto, são movimentos que têm um forte conteúdo social, tá bom? E aí essa experiência desses movimentos vai dar como é que a gente chama? Uma base para os movimentos operários que vão surgir posteriormente, tá bom? É nesse contexto também que as bandeiras vermelhas, né? Tão odiadas bandeiras vermelhas, né, hoje, começavam a ser identificadas com as ideias socialistas, tá bom? Foi dentro desse contexto aí na Europa que as bandeiras vermelhas vão ser associadas às ideias socialistas, tá bom? E aí, ó, 1848 foi a primeira revolução potencialmente global. Olha aí que informação muito importante, muito interessante, né? Em 1848, com aquela revolução que começa na França, depois vai se espalhar por toda a Europa, que é chamada de Primavera dos Povos, essas revoluções, elas chegam a partes distantes, não era só na Europa, não. Então eu coloquei aí a primeira revolução que é potencialmente global, porque esses movimentos, essas ideias chegavam ao Brasil, chegavam à Colômbia, tá? Em 1848 é só você resgatar lá na nossa história, você vai ver que está cheio de movimentos contestatórios, né? No Brasil também. Então, essas ideias elas foram se disseminando, tá bom? Quais são as consequências aí? Ó? Derrubou governos de inúmeros estados europeus, essas revoluções. A Revolução de 1848 foi a única a afetar tanto as partes desenvolvidas como as partes atrasadas do continente europeu, tá bom? E aí, como eu disse, se estendeu ainda por outros continentes, como o continente americano. E aí, em 6 meses, foi curto, né, o espaço de tempo, em 6 meses, depois da explosão de todos esses movimentos revolucionários, essas revoluções, infelizmente, estavam todas derrotadas, tá bom? A força, né, a força dos governos, né, burgueses, conseguiu derrotar todos esses movimentos, né, que tinham esse teor mais social, tá bom? E aí a Primavera dos Povos
ela não vingou, ok? Chegamos aí ao nosso final da aula, tá? Olha aí o filósofo Goethe, de novo, ele sim vivenciou parte dessas revoluções, né? Um homem vê no mundo o que ele carrega em seu coração, tá bom? O filósofo alemão Goethe, que vivenciou o século XIX, talvez estivesse, né, pensando como seria a vida, né, se essas revoluções tivessem dado certo, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Fiquem com Deus.